Oi, Luísa. Oi, Ingrid. Boa noite. Boa noite, seres de luz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a live vai estar maravilhosa com uma convidada super especial. Então compartilhem a live, aperte no aviãozinho aqui do lado, ó, e compartilhem, tá? Com os amigos, com as pessoas, porque vai ser muito, muito, muito legal. Muita informação, muito conhecimento para vocês. Esperar já que entrar, eu já chamo ela também. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a ciência do benzimento, tá? Eu estudei muitas ervas, fitoterapia, aromaterapia, e a gente sabe que no benzimento a gente usa as ervas, né? Por que é usado? E o porquê que o benzimento tem a ver com a ciência, o que a ciência explica? Porque não é somente o benzimento, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui lembram de ir em benzedeiras quando eram mais novos. Eu ia, a minha mãe me levava e sempre funcionou. Por que será que funciona? A Jaque vai explicar. Então, assim, a lei da atração, o poder da nossa mente tem tudo a ver com o benzimento. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Aqui. Oi, Jaque, tudo Oi, bem? querida, tudo bem? Prazer falar contigo. Prazer todo meu. Gratidão pelo Prazer, convite. prazer poder Uma fazer honra essa estar aqui. live. Vai ser, eu sempre falo, né? Uma live com convidado é sempre uma troca de experiências e é um conhecimento que a gente adquire. Eu sempre aprendo muito, muito, muito com as lives, com os convidados, porque é um conhecimento assim que é para a vida, né? E ó, o que eu tô aqui, ó. Depois a Jaque vai explicar, tá aqui os dois, ó. Ai, que delícia! Os Olha, livros. você não sabe ainda, mas eu tenho uma coisinha para mostrar hoje. Exclusivo Ah, para o é? teu público. Ó, Ai, que legal! Não dá para enxergar surpresa, direito. surpresa. Ó, Ai, surpresa. ai, que legal. Gente, eu fiz o curso da Jaque. Na época que eu estava fazendo os cursos de fitoterapia, aromoterapia e ervas, apareceu, né? O Facebook mostrou ali. Ele sabe, né, o que a gente procura e pum, apareceu. E eu fiz o teu curso e amei, amei demais, assim, porque eu pensei, por que não, né? E eu uso os ensinamentos que tu ensina tanto no curso quanto nos livros com o meu pequenininho. E Ai, super querida. funciona. E a gente vai explicar, né? Já que vai explicar o porquê que funciona, né? Qual que o que tem por trás desses ensinamentos que, ó, já vem de muito tempo. Eu me lembro de várias benzedeiras que a mãe me levou quando era pequena e funcionava, porque eu tinha muitos problemas. Eu era asmática, nossa, um monte de coisa e ajudava muito. Primeiro, eu quero que tu se apresente aqui para o pessoal, para quem não te conhece, que me segue. Bom, gratidão então pelo teu relato, né? Minha pupila, minha abençoada, como eu falo. Então, faz parte dessa minha egrégora, né? De abençoados e abençoadas dos benzedeiros da nova era. E eu sou muito feliz e grata em estar, então, me comunicando aqui no teu canal, né? Participando dessa live especial. Eu sou Jaqueline Nailá, sou gaúcha de Porto Alegre, Rio Grande do Oh, Sul. é pertinho, sou de Santa Cruz. Olha Do só, ladinho. hoje até um calorão aqui, né? Todo mundo quando me diz assim, tá frio aí ainda, eu digo, não, tá fazendo um solzinho aqui hoje, tá bem gostoso. E eu, de formação acadêmica, sou bióloga biopatologista, né? E trabalhei com genética, com imunogenética, com neurociência, com pesquisa clínica. Então, eu tenho uma base acadêmica da ciência. Eu sou uma mulher da ciência, né? Mas, claro, as minhas ancestrais, elas sempre foram muito apegadas às medicinas milenares, né? Ao benzimento e também às vertentes religiosas. E eu trabalhava com a área da medicina, né? Com a área da ciência.
Mas quando o meu filho mais velho nasceu, que agora vai fazer 18 anos, quando a gente é mãe, a gente atravessa um portal, né? Então a maternidade, ela me trouxe uma preocupação de querer entender um pouquinho aquele ser que estava nascendo, que estava chegando ao mundo, não só por um olhar fisiológico, físico, científico, mas ele como um todo, né? Que ser era aquele de alma, de espírito e de energia. Eu comecei a entrar, então, dentro da área holística, fazer milhões de cursos, como a gente faz quando a gente entra, né? Aromaterapia, cromoterapia, reiki, enfim, a gente faz tudo florais, fiz todos que tu pode imaginar. E, claro, quando a gente apenas absorve conhecimento e a gente não transfere o conhecimento, né? O conhecimento apenas dentro, sem a transformação, ele é ectoplasma. Então eu comecei muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento e não transformava esse conhecimento em partilha. E comecei a ficar muito doente. E eu entrei numa depressão muito profunda. Quando eu entrei numa depressão muito profunda, eu vi que todo mundo que tem uma doença muito grave, né, se apega na fé. E eu comecei a fazer uma peregrinação por diversas vertentes religiosas. Então eu ia na Umbanda, no Candomblé, na Nação, na Igreja Evangélica, no catolicismo, no cristianismo, no budismo, no Jorei, no Mahikari, no shintoísmo. Então, eu fui em todas, né, tentando encontrar uma resposta para a doença que eu tinha. Até que eu encontrei um grande mestre que me disse assim, na verdade, o que tu tem é um conhecimento sem partilha. Honra mais as tuas origens e começa a transformar a vida das pessoas com aquilo que tu já sabe. E um pouco depois, a minha avó, que foi a última benzedeira da família, desencarnou e me deixou o anel dela de benzedeira. E quando eu recebi esse anel, eu comecei a me questionar onde é que estavam as benzedeiras. E aí eu comecei a pesquisar e, para minha surpresa, não se encontrava nada naquele tempo. Que já fazem alguns anos, né? Tem gente que acha que foi ontem que eu comecei a falar sobre benzedeiras. Não, faz muitos anos, né? E ninguém mais falava. As benzedeiras estavam desencarnando, não tinha livro, não tinha curso, não tinha absolutamente nada sobre benzimento. E eu disse, eu preciso perpetuar esse legado que é da minha família. E eu tenho certeza que é o legado de muitas pessoas também. Então, eu comecei a peregrinar o Brasil, né, para tentar entender o que era o benzimento em cada região. Porque o benzimento no sul é diferente do benzimento lá no norte. Porque as doenças que acometem as pessoas aqui são doenças diferentes das que acometem as pessoas no norte, né? Aqui, por exemplo, no sul, nós temos muitas patologias do frio. Norte e nordeste, nós temos muitas patologias por carência de vitamina, né? Porque o solo não é tão fértil. Quando a gente vai mais ali para o centro do Brasil, a gente vê que as doenças que estão ali estão muito relacionadas a transtorno do sono, né? A depressão, porque é uma mega população. São Paulo, por exemplo, né? Um trânsito, muita poluição. Então, as doenças, em cada região eu via benzedeiras tratando patologias distintas, né? Com rezos distintos. Mas, embora a diferença do benzimento em cada região, tinha algo igual que as benzedeiras faziam, que era um método de 4 etapas e que eu estudei minuciosamente. Então eu fiz um compêndio assim, né, com todas as informações que eu lembrava da minha avó e tudo que eu coletei em todos esses lugares que eu fui. E criei o curso de benzimento e escrevi os livros sobre os saberes ancestrais. E aí eu virei o grande nome, né? Então os jornais costumam dizer que eu sou a benzedeira da nova era, porque um assunto que até então estava extinto, como é que uma pessoa tão jovem quer falar sobre isso de novo? E aí que começaram várias pessoas a falar sobre o tema. Hoje, graças a Deus, já existe muito material. Existe muita gente falando. Existe muito curso, workshop, palestra, muito livro, né? Mas eu fui, então, essa corajosa. Quando me pedem assim, te apresenta, eu digo, eu fui a corajosa, né? Para despertar novamente o olhar e essa arte tão linda dos benzimentos no nosso país. Nossa, que legal, Jaque, que tu teve essa coragem de
de pegar de volta, né, esses saberes, porque realmente vai esquecendo, né? É uma coisa que a gente vai, o pessoal, as pessoas de hoje em dia, muitas delas estão no piloto automático, né? E acabam vivendo, como eu falo, que nem um robô, né? Trabalha e dorme, trabalha e aí vem o estresse, aí vem a depressão e não cuidam de dentro, né? E a gente antigamente, até quando eu era criança, cuidava mais, né? As nossas mães se preocupavam, iam. Hoje está muito automático. Tem um sintoma, remédio, sabe? E automedicação. Então não cuidam, sabe que a gente tem um poder maior, né? De autocura e que a gente pode utilizar esses saberes aí ancestrais. Então é maravilhoso. Eu amei, assim, saber de tudo isso. E algumas coisas a gente vai se lembrando. Quando eu vou, quando eu estava fazendo teu curso, nossa, isso ali eu lembro, é verdade. Então, é muito legal, assim. Uma das coisas que eu lembro é da faca. Até eu faço isso, eu sempre fazia, e eu não sei de onde vinha. Isso aí já é de geração em geração, né? Botar uma colher, uma faca quando cai. Então, assim, essas coisinhas são coisas que as benzedeiras usavam, né? E faziam. E, assim, super funciona. Porque essa é a medicina dos nossos ancestrais, né? Se a gente for pensar assim, naquele tempo lá, né? Ir em um médico era muito caro, né? Existiam médicos que eles chamavam de médicos da família, né? Então, assim, eram poucas pessoas formadas em medicina, né? Quando a gente for pensar lá no tempo das benzedeiras, mesmo lá das nossas tataravós, eram poucos profissionais formados em medicina. E eles chamavam de o médico da família. Então, assim, a família se reunia, chamava aquele médico, assim, e aí aquele médico ia nas casas, ia nas residências e podia aí dar o diagnóstico, mas não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, elas não podiam contar com isso, né? Farmácia, então, hoje a gente tem uma farmácia em cada esquina. Mas naquele tempo a grande farmácia era a horta de casa. Era o alimento, né? Então, o benzimento, ele é a medicina dos nossos ancestrais. Então, existe sim uma ciência por trás disso. Talvez não uma ciência escrita, até porque o benzimento, ele é oral, né? Não é uma ciência escrita, mas é uma ciência observatória. É da observação do comportamento humano, da observação do comportamento das patologias, que elas começaram a identificar de que forma a gente conseguia curar. Porque cada um de nós tem a sua partícula de cura e cada um de nós tem a sua partícula da doença. A lei da atração explica muito isso, né? A ciência explica muito isso, né? Então, elas, não com essas palavras, mas com a forma como elas observavam o ser humano, observavam a natureza e observavam a manifestação das doenças, elas também criaram um método próprio. E esse método próprio, hoje, se a gente conseguir analisar a forma como elas faziam, a gente vê que tem uma ciência por trás disso. E que é muito bonito. O livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, tem a parte da cura ali que explica bem direitinho, né? Que encaixa bastante, assim, a fé que elas tinham e a fé da pessoa que estava recebendo o benzimento de acreditar que aquilo ali estava funcionando. Então, a gente recebe, a gente está aberto, né? E a coisa acontece. Claro que tem todas as ervas, tem tudo, mas a fé das benzedeiras era uma coisa inacreditável, né? A pessoa saía de lá já bem e muitas vezes ficava bem assim, ó, elas tinham certeza daquilo ali, né? Elas tinham certeza que aquilo ali já estava funcionando. E isso é muito legal. A ciência, né? Porque existe um método de 4 etapas que todas as benzedeiras que eu visitei no Brasil todo, né? Embora as patologias diferentes e rezos diferentes, culturas diferentes, todas elas têm um ritual de 4 etapas, né? E esse ritual inclui, então, um rezo, um mantra, um cântico, né? Uma música, um número, uma ferramenta, e aí das ferramentas dos benzimentos tem a faca, a tesoura, o algodão, a brasa ou uma erva, né? E um sinal, um gesto, né? Que a maioria delas fazia o sinal da cruz. Se nós formos pensar, né? Quando tu aplica esse método em uma pessoa para ser benzida, né? A mente daquele que está sendo benzido, ele fica observando este método. Então, tu imagina assim, ó, o meu número é 3, né? Eu vou ter que aplicar este mesmo método 3 vezes. Então, aquela pessoa ali, quando ela senta para ser benzida, né? Ela já sabe que, olha,
Ela fez uma oração para mim, ela tá com uma faca na mão, ela tá fazendo pela primeira vez e ela tá fazendo o sinal da cruz. E ai, eu tô me sentindo aliviado. Aí tu vai lá pela segunda vez. Olha, mesma coisa. Tem o rezo, tem a ferramenta, tá fazendo pela segunda vez, né? E tem o sinal da cruz. E eu tô me sentindo aliviado. Lá pela terceira vez, a mesma coisa e eu tô me sentindo melhor ainda. O que a mente entende? Existia uma doença. E existia um ritual de 4 etapas que fazia com que eu me sentisse bem. A mente, ela cria um hábito em torno disso, né? Uma doença foi curada por um ritual de 4 etapas. Da próxima vez que eu ficar doente, eu já sei que ritual é esse. Então eu não fico doente. Então tem muitas pessoas que dizem assim, ó, por exemplo, eu tive asma na infância, eu fui 1, 2, 3 vezes na benzedeira, depois nunca mais. A tua mente entendeu qual é o mecanismo para te curar. E cada vez que essa doença vai se manifestar, lá no teu inconsciente vai lembrar das 4 etapas da benzedeira. E vai seguir automaticamente essas 4 etapas. Sem que tu precise ir à benzedeira. É o mecanismo do inconsciente. Talvez até quando tu vai ter essa doença de novo, quando eu tive essa doença, eu fui na benzedeira. E a mente já aciona o mecanismo da cura. Por isso que a gente ia 1, 2, 3, 4 vezes no número da benzedeira e depois nunca mais precisava ir. Porque nós temos registros da memória. É a mesma coisa, se por exemplo, eu começar a lembrar de uma situação agradável aqui, que eu tive aos 5 anos de idade, né? Eu me lembrei agora quando eu tinha 5 anos brincando na casa da minha avó. Me deu até uma sensação de felicidade. A gente sente. Quando a memória busca algo, mesmo lá quando eu tinha 5 anos de idade. Com as benzedeiras a mesma coisa. Então é só o corpo sentir a doença de novo, que eu me lembrei agora da dona Joana, que me benzeu quando eu tinha 7 anos, né? E ela me lembro que eu entrei na casa dela e tinha um cheirinho de arruda, a mente, lembra das 4 etapas que fez com que tu obtivesse a tua cura e ela faz antes mesmo de tu precisar ir na benzedeira. Isso é ciência. Que legal. É lindo, né? É o poder da mente, né? Aliada a esses saberes. Eu não me lembro, eu tô tentando me lembrar agora, você estava falando. Eu lembro que tinha uma casa na esquina, lá em Santa Cruz, perto da minha casa. Lá tinha assim, era um corredor cheio de gente, era lotada aquela benzedeira. Acho que foi uma das únicas, assim, as últimas que eu fui. E eu lembro que a mãe me levava lá sempre que eu ficava doente. Eu não lembro, tenho que conversar com a mãe sobre, mas a minha asma parou também. Né? Depois de tantos tempos eu indo lá, parou. Então eu não tive mais crise nem nada. E a mãe fazia tudo que as benzedeiras falavam. Tudo, faz isso e aquilo, faz aquilo e isso. E realmente funcionava. Então, olha que legal, né? Com a criança é a mesma coisa? Mesma coisa. Ainda mais com a criança, né? Porque a criança, ela não tem a dúvida que o adulto tem. Tanto que só quando subconsciente, né? Quando eu comecei a atender, porque antes eu não fazia cursos, né? Logo que a minha avó desencarnou, eu apenas atendia e atendia na minha casa. Então eu recebia as pessoas para atendimento, né? Quando chegava um adulto, eu abria a porta e o adulto, vim falar com a benzedeira. Muito jovem, né? Mas a benzedeira sou eu. Então ali já quebra a confiança. Né? Então, ele pode até aceitar o benzimento, mas ele não tem a total entrega. A criança, para ela não existe estereótipo. Né? Ela quer apenas se livrar daquilo que está incomodando. E a criança é extremamente sensível. Então, ela sente também que aquela pessoa que está ali está apta a tirar a dor dela. E ela se entrega. Né? E com a criança funciona tanto que tem pessoas, por exemplo, que fazem os meus cursos que dizem, nossa, mas agora eu viajei lá para quando eu tinha 4 anos de idade que eu estava sendo benzido.
Eu digo, olha que interessante, né? 4 anos de idade estava sendo benzido, né? E aí se remeteu a um tempo que, né, memória de 4 anos é muito raro. Mas, claro, com toda certeza estava sentindo uma dor tão grande, né? Se entregou tanto aquele momento, a benzedeira conseguiu fazer essa comunicação, porque a gente diz que a benzedeira, ela é uma comunicadora entre 2 mundos, né? Conseguiu fazer essa comunicação, né? Conseguiu, então, transferir ali amor, cura e transformação para aquela criança, e a criança não esquece nunca mais, fica na memória mesmo. A gente tem mania, tipo, o que que vem na memória quando pensa em benzedeira, né? É aquelas vovós com as folhinhas, né? Com os galinhos, assim, é o que eu me lembro. Aí cada um tinha alguma coisa, alguma ferramenta, né? Como tu ensina. E é isso que vem da memória. Então, hoje em dia, realmente, os adultos, né, que já foram benzidos, eles devem, realmente, eles têm essa crença, né, de que precisa ser uma pessoa idosa, porque, né? Isso aí é bem engraçado, porque a gente já vem com essas crenças, então a gente meio que bloqueia a cura também, né? Sim. E é isso que eu queria te perguntar. Se a pessoa está bloqueada para cura, vamos supor, ela tem ali as crenças dela quanto a isso. E aí ela vai lá fazer o benzimento, né? Nas etapas, tudo certinho. Ela vai ter esse resultado, como a mente dela vai, como é que eu vou dizer, entender, não, vai receber todo esse benzimento, assim. Eu sempre digo que o universo, ele respeita os nossos desejos. Uhum. Então, se a pessoa diz assim, ó, não quero, ela não vai conseguir aquilo que ela precisa, né? É preciso estar disposto para receber, porque o universo é tão generoso com a gente, Deus é tão generoso que ele consegue respeitar até quando a gente decide algo, mesmo que seja negativo para nós. De repente, está dentro do aprendizado dela. É claro, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Eu tenho várias pessoas que chegam para mim e dizem assim, ó, tu pode enviar um benzimento, sei lá, para minha tia. Ela não acredita. Não tem problema, a minha parte eu faço, eu vou enviar o benzimento. E aí logo depois eu recebo um relato de, ela não tá bem, mas sabe que agora ela tá mais disposta a procurar um atendimento, uma terapia. Eu digo, olha que interessante, né? O benzimento, ele não alcançou o objetivo da cura, mas ele fez com que a pessoa tivesse mais consciência de que precisa de ajuda. E isso, para nós, já é uma bênção, né? Com certeza. Vários tratamentos, assim, tu como terapeuta holística também, eu também trabalho com isso. A gente sabe que tem algumas terapias que a gente pode enviar à distância, mesmo sem a pessoa saber, e pode não ter o resultado alcançado, mas um benefício vai ter, né? Alguma coisa a gente vai conseguir trazer para ela procurar essa mudança. E isso acontece, tem bastante gente, até as pessoas que estão aqui, algumas que eu já atendi, que elas, assim, mudaram bastante as pessoas da família. E isso é muito legal, né? Eu até vi que tu postou isso sobre o benzimento à distância, né? Sobre esse processo à distância, assim. Como é que funciona? Para as pessoas entenderem, assim, porque tem muitos tratamentos à distância hoje em dia, até por conta da pandemia também, né? Aumentou mais essa procura. Então, tem como fazer o benzimento em si à distância? Se a pessoa aceita também, como é que funciona? Sim, hoje a gente consegue entender melhor que o universo, ele está aqui, né? Nós não temos essa barreira geográfica e nem barreira de tempo, né? Deus está em todo lugar. Nós nos conectamos. Tanto que nós estamos falando agora, eu e tu aqui, Débora, em tempo real, né? Eu consigo sentir a tua energia, eu consigo sentir a tua alegria, tu também deve sentir a minha, né? Nós estamos distantes. Então, se isso é possível, né? Se você falar no telefone com uma pessoa é possível, se você se conectar com uma pessoa, né? Imagina hoje a gente pega um celular e eu consigo falar com quem eu quiser, em qualquer lugar do mundo, e não tem fio nenhum aqui, ó. Né? Isso é energia. Então, nós somos energia, né? Deus é energia, o universo é energia. Então, tudo funciona assim. É claro que hoje, as pessoas até não entendem muito quando eu digo assim, gente, eu não consigo mais prestar atendimento individual de benzimento, né? Por quê? Porque expandiu demais. Hoje eu dou curso, né? Na minha plataforma tem 5.000 alunos. Então, eu não tenho como, se eu for parar para atender individualmente cada um, eu deixo de prestar atendimento para 5.000. Exatamente. Então, o que eu faço?
né? O que que eu faço assim? Eu tenho um baúzinho, ó, né? E uma vez por semana, as pessoas me mandam, né? Nome completo, data de nascimento. Eu coloco dentro desse baúzinho. E eu coloco ele no meu altar, coloco flores no Olha altar. que engraçado. Ó, ó o meu baúzinho aqui, ó, Ah, com os nomes aqui dentro, aqui no altarzinho, aqui do lado, ó. Esse para um propósito, tá aqui. e aí eu coloco, toco um sininho em cima dele, né? Faço os meus rezos aqui, meus cânticos, né? Ou coloco uma música de fundo, sempre no mesmo horário. Então eu peço para as pessoas que me mandam, né? Para elas se conectarem comigo naquele horário. Então naquele horário fica num lugar tranquilo, fica em casa, não saia, né? Não crie conflito com ninguém. Não entre em atritos, né? Se puder, assim, deite, repouse, coloque um copinho de água do seu lado. Então tem todo um passo a passo que eu envio, né? O que eu falo ali diariamente no meu Instagram, para que as pessoas que querem receber benzimento, elas possam fazer isso. E como o meu número é 3, fica por 3 terças-feiras. E aí depois eu pego esses papéis aqui, né? Os que já passaram por 3 terças-feiras, e aí eu renovo. Né? Então é a forma como eu adaptei o benzimento, que antes eu recebia as pessoas na minha casa, para um benzimento à distância. E é tão interessante que agora, com isso também, né, eu precisava ter uma ferramenta maior, né, e uma ferramenta que fosse dessa era, dessa geração. Porque todo mundo me chama, né, benzedeira da nova era, benzedeira da nova era. Eu digo, tá, benzedeira da nova era, mas eu preciso também adaptar a este mundo agora que está vivendo muito mais online do que presencial. Foi aí que surgiu e que tu tá sabendo de primeira mão aqui, né? Que é o oráculo, ó. Olha que legal! O oráculo da benzedeira, que é para benzer a distância. Então eu uni as minhas duas paixões, né? Que Nossa, que legal! os oráculos e o benzimento. Então vai ter curso dele, né? Que é o benzimento oracular. Então para quem quer benzer, né? Através do oráculo, porque aí a gente benze onde a gente quiser, né? A gente transforma a vida das pessoas através do, ó, Nossa, que do legal! oráculo. Eu acabei de receber o teu e-mail aqui do benzimento oracular. Eu pensei, ué, Olha agora tu aí. acabou de falar. Olha que legal, que legal. Nossa, Lindo, né? maravilhoso. É bom a gente ter uma ferramenta que nos auxilia, assim, né? Principalmente para quem está começando também. Sim, sim. E eu precisava, né, assim, adaptar. Eu não podia deixar, porque tava assim, ó, tudo muito presencial. E as minhas próprias alunas, assim, mas eu não tô conseguindo, claro, porque as benzedeiras eram de abrir a porta da casa e receber muitas pessoas, né? Então, eu precisei fazer essa pausa também da pandemia em 2020 e pensar, opa, eu preciso perpetuar esse legado. De que forma vai ser agora? Né? E são outras patologias, né? A gente tem aí síndrome pós-Covid, a gente tem muitas pessoas que estão ainda sendo infectadas pelo vírus, a gente tem doenças de transtorno, né? Tem muita gente com ansiedade nesse tempo. Então, é um quadro de patologias diferentes, é um novo tempo, é uma transição de era, e as pessoas estão compreendendo mais o universo quântico. Então, de que forma eu posso ainda seguir com o legado das minhas ancestrais de uma forma diferente e não parar? Porque quando eu comecei todo esse legado, né, das minhas ancestrais, eu queria muito que o meu filho lá no futuro, ele pudesse dizer, ah, minha mãe foi benzedeira, as benzedeiras ainda existem. Uhum. Né? E aí eu tô tentando adaptar da forma como eu tenho visto o mundo se adaptando também. Muito legal, muito legal. Nossa, eu já vou querer com certeza. Tem algumas pessoas aqui falando que fez o teu curso, é maravilhoso, gente. Eu super indico assim, conhecimento maravilhoso. Eu uso todo dia. Eu anotei bastante coisa e uso, porque quem tem criança, né? Mesmo quem não tem, mas com criança a gente usa bastante, né? Bastante as coisinhas assim, e o Ian adora. Ele fica bem quietinho. Teu número é 3, né? Tem uma pessoa que perguntou por que teu número é 3. O meu é o 5. Então é mais vezes. Eu descobri logo depois do curso, assim. Me veio outras ideias dos meus números, mas não adianta. Aquele ali é o número que veio, eu sonhei com ele, então o meu é o número 5 mesmo.
Mas muito legal. Eu também, eu vou parar de atender porque a gente pode alcançar mais pessoas, né? Chega uma Sim. época que muitas pessoas, muita demanda. Então a gente, se está tirando tempo, a gente está deixando de atender e de passar o conhecimento para mais pessoas ao mesmo tempo. Então a gente pode se dedicar mais e alcançar mais pessoas para trazer esse conhecimento, né? Isso. E também porque a minha área de atuação não é só o benzimento, né? Aí eu tava vendo que eu tava deixando uma bagagem enorme, né? Que eu tinha feito de cursos para trás, porque o benzimento me consumia muito tempo. Eu digo, mas eu não sou só o benzimento, né? Eu sou uma mulher da ciência também, eu sou uma mulher da terapia holística, eu sou uma mulher dos oráculos, né? Então eu precisava também atuar com todo o meu conhecimento, com toda essa bagagem, porque é o todo, né, Débora? É a bagagem. Quando as pessoas me dizem assim, Jaque, eu quero um atendimento contigo, mas eu não sei do quê. Eu digo, mas não tem nome. Peça um atendimento com a Jaqueline Nailá, né? Porque o cliente não precisa saber qual é o nome da técnica. Nenhum cliente chega para mim e diz assim, eu acho que agora eu quero fazer contigo apometria. O cliente ele não sabe o nome da técnica. Ele sabe que ele tem um problema. E aí eu, com a minha bagagem, eu vou então atender ele, proporcionar para ele, né, a ferramenta de acordo com aquilo que ele precisa. Só que aí, quando eu tava só no benzimento, ficou que eu era só a... Não! E o benzimento é a medicina inteira, né? Na verdade, elas poderiam não saber o nome, não existia ainda o nome, né? Do que era cromo, do que era cristaloterapia. Mas quantas benzedeiras benziam com cristais? Então, é tudo. É a bagagem, né? Então, Débora Luz é um pacote completo. Jaqueline Nailá também é um pacote completo. E aí a gente consegue, com esse nosso pacote, atender muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu sempre digo que a live já é um atendimento. Com certeza. Eu digo, puxa, gente, se vocês acompanharem a live da Débora, né? Quantas vezes tu faz? Eu acho que quase todos os dias tu faz, né, Débora? Então, ano passado eu fazia todo domingo. Aí eu parei porque eu me dediquei muito aos atendimentos e então assim, isso estava deixando de passar o conteúdo para mais pessoas. Então agora eu estou voltando pelo menos uma vez por semana fazendo lives com Então, convidado, sozinho, mas é uma hora assim que dá para passar muito conhecimento, né? Então as claro! Não, e é pessoas que uma hora de querem, terapia, né? exatamente, é uma terapia, exatamente. É Eu também faço uma vez conhecimento, por é semana. terapia, é tudo. É. Eu falo para as pessoas que às vezes tem pessoas que dizem assim, ai, Jaque, mas tu cobra pelo atendimento, ou tu cobra pelos teus cursos. Eu digo, gente, mas eu dou uma hora de live por semana. Tem semanas que eu dou live todos os dias, né? A live é uma hora de terapia gratuita, né? Então, quando as pessoas entram, por exemplo, no nosso perfil, eu já entrei no teu perfil várias vezes, tem tanto conhecimento, tanto conhecimento. Então, para quem não tem, de repente, um valor agora, nossa, tem muito conteúdo, né? Muito. Então, já começa ali, já vai criando aí, saindo dessa zona da escassez, dessa energia da escassez, né, Débora? Com certeza. Vai entrando para a energia da prosperidade até que consegue fazer um curso, fazer um ritual contigo. Não, tem muitas pessoas que falam que já conseguiram mudar com o que falam nos stories, com as postagens, porque ali a gente dá a dica. A diferença de um curso, né? Por exemplo, o teu curso, tu dá várias dicas também no teu feed. Só que a diferença do curso é que tá tudo organizado e tu consegue ter um conteúdo ali organizadinho, né? Maior. Mas a gente sempre vai dando ali, né? Vai dando aquelas pinceladinhas e botando conteúdo, só que a pessoa tem que ali procurar ou tem que salvar. O curso está tudo junto, né? É uma coisa organizada do início ao fim, então tu consegue colocar em prática. Mas tem muitas pessoas que conseguem sim a mudança, o teu conhecimento apenas vendo o que a gente fala nas lives, no feed, nos stories. Então, assim, é o que eu falo. Falta de dinheiro ou qualquer outra coisa, falta de tempo é desculpa, né? Porque a gente que tem filho sabe que é complicado, é difícil, mas eu até quando eu falo, eu tô fazendo xixi, eu tô me maquiando, eu tô ouvindo áudio, eu tô fazendo um curso, então assim, eu tô sempre com alguma coisa alimentando a minha mente, porque eu não gosto de ficar parada. Isso é perda de tempo, né? Vai botar Sim. alguma coisa. Eu não gosto de olhar, tipo assim, tem momentos que eu olho ali umas bobagenzinhas, tem. Mas eu não fico olhando notícia ruim, sabe? Essas coisas assim que consomem, porque isso aí baixa nossa vibração e é perda de tempo.
Então, se a gente quer, tem muito conteúdo no teu perfil, tem muito conteúdo no meu, tem muito conteúdo por aí, assim, no Instagram, nessa era digital, que a gente consegue ampliar o nosso conhecimento, colocar em prática e mudar, sim, a nossa vida, né? E tirar, principalmente, essa crença de escassez. Porque Sim. eu falo, eu comecei do zerinho, zerinho, zero. Nessa área de terapia holística, eu comecei ganhando R$ 0. Eu abandonei aquilo que eu trabalhava, que era com eventos, né? E porque aquilo tinha uma carga, mesmo sem eu trabalhar, eu me sentia muito mal. Eu tomava banhos, né, de ervas, então assim, eu me sentia mal. Então eu parei, eu falei, eu não quero mais isso para mim. E isso é o que muitas pessoas não conseguem, né? Falar um basta, assim, eu não quero mais aquilo ali. Então assim, eu dei um basta e comecei na área da terapia holística. Aí que nem falou no início, eu fiz um monte de curso, né? Foi cromoterapia, aromaterapia, e foi tudo que é terapia aí que eu fiz de cursos. E só que isso aí vai trazendo uma bagagem para a gente hoje, né? Então, Uhum. hoje, nas consultas, ou até no que a gente pode ensinar para as pessoas, são várias técnicas juntas, né? E cada uma Isso. é única, cada pessoa tem uma bagagem. Então, a Jaque hoje é uma terapia única, é um conhecimento único de tudo que ela trouxe até hoje. Então, cada pessoa é única. Por isso tem gente que fala, eu não vou divulgar tal pessoa, porque ela sabe mais que eu. Gente, ninguém sabe igual a ninguém, todo mundo é único e tem para Uhum. todo mundo. É o que eu falo, enquanto a gente tiver inveja do outro, enquanto a gente não quiser compartilhar o conhecimento do outro, a gente está bloqueando a nossa vida mesmo. Com Então toda a gente tem certeza. que mais é que compartilhar, divulgar, porque quanto mais a gente faz isso, mais o universo retorna, tanto para mim quanto para a pessoa. E eu acho maravilhoso poder compartilhar todo esse conhecimento. Tem muitas pessoas ali, Débora, me perguntando como saber o número. Então, É, assim, ó. tem. Uma coisa é transferir conhecimento aqui, através de uma live, através do feed. Mas a gente sabe que cada curso desses, ainda mais voltado a uma arte que é tão milenária e única, a gente precisa passar por um portal de iniciação. E por isso existe o curso. Né? Porque senão, assim, ó, por exemplo, tem pessoas que compram o meu livro e dizem assim, ó, ai, Jaque, mas eu não me transformei numa benzedeira lendo o teu livro. Porque existe uma preparação para isso, né? Porque senão todo mundo iria lá na livraria, compraria um livro de cardiologia e faria cirurgia no coração, né? E não, existem mestres para isso, né? Por isso que nós estamos aqui. Quando eu criei o curso, eu formei uma egrégora para formar esse curso, eu fiz várias canalizações para formar esse curso. Cada curso, cada aula ali não é só um conhecimento. Tanto é que tem aulas ali que são de 2016. Tem gente que diz, já que essa aula tá velha, essa aula tem ruído. Eu digo, gente, mas essa aula foi canalizada. Né? Essa aula foi instruída pelos meus mestres, ela tem um motivo de estar ali. É por isso que agora, por exemplo, o curso de benzimento antigo, ele está saindo do ar. E tem um curso de benzimento, que é o benzimento oracular, que é novo, né? Que também foi canalizado para este tempo. Então não adianta ler o meu feed, por exemplo, e tentar entender todo o método e sair benzendo. A gente pode adquirir algum tipo de conhecimento para agregar aquilo que a gente já sabe, mas não se transformar numa benzedeira lendo um feed ou numa live. A gente pode sim enriquecer muito o nosso conhecimento, mas a formação de uma medicina tão milenar quanto é o benzimento, é claro que a gente vai precisar de uma iniciação, passar por um portal, ter uma orientação. Como é tudo, né, Débora? Quanto tempo tu por exemplo, o que tu precisa fazer para ser uma cromoterapeuta, uma aromaterapeuta? Tu precisou passar por um mestre. Com certeza, né? É alguém que te oriente porque tem o método, né? Esse que é importante, é tu saber qual que é o primeiro passo que tu vai fazer. Porque às vezes a gente vai descobrir um número e aí tá, mas eu vou usar como? Como é que eu vou fazer? Qual a importância dele? Então tem esse método, né, para te chegar até ali. Então isso aí é bem legal e é uma dúvida que bastante pessoas têm, inclusive no curso, né? O pessoal pergunta Uhum. bastante. Então tu imagina, no próprio curso tem esse método, aqui realmente não tem como explicar até chegar ali, né? Uma coisa assim que precisa ter um contexto, início, meio e fim, né? E esse método todo é mais ou menos o Reiki, né? Não, Que precisa ter iniciação, tudo certinho. sim, e a importância do curso também, né, é de ter aquela possibilidade de, opa, me surgiu uma dúvida. Me apareceu um nome e um número na minha mente aqui, mas eu ainda tenho uma dúvida. Tenha
lá no curso as pessoas podem comentar embaixo da aula e tem o suporte de quem criou o curso, né? Então, realmente não tem como dizer assim, ah, você vai descobrir o seu número de tal forma. Mas e se descobrir e não souber o que fazer? É irresponsabilidade de quem está dando essa informação. Então, a Exatamente, gente... tem. Se a gente botar no Google, tem. Um monte de gente vai falar. Mas aí tá na intenção da pessoa que está indo atrás e colocar em prática, né? Em saber realmente um contexto, porque senão, quando vê, não vai nem... a pessoa não vai conseguir ter o resultado desejado, né? Sim. E causa muita frustração. Exatamente. Mas é maravilhoso. Gente, entre no perfil da Jaque, façam, quem estiver olhando depois a live também, que bastante gente olha depois, façam um curso, super indico de verdade, assim, maravilhoso conhecimento pra gente. É que eu amo fazer cursos, né? Eu gosto de ter esse conhecimento para mim, porque um dia eu vou usar. Então, o de benzimento é bem para isso, né? É pra gente poder usar. Esse não vai existir mais. Não vai mais. Não, esse a gente já Eu fechou. gosto Agora é tanto só o dele. benzimento oracular. Aham. Ah, mas deve ser maravilhoso também. Eu já vou estar na fila aí. E das cartas também. Mas daí quem fizer o curso vai ganhar ou compra a Sim. parte, assim? Não, ganha. Ai, que legal. É, material exclusivo do curso. Ai, que legal. Que é para esse novo tempo, né? Então, assim, benzedeira da nova era tem que ser realmente dessa era. Uhum. Com Ai, que as legal. patologias dessa era, com o formato que Uhum. é esse novo tempo, né? Porque as pessoas me dizem assim, tá, vou fazer um benzimento, mas como é que eu vou abrir a porta da minha casa? Né? Se a gente está numa pandemia, eu Uhum. não posso receber, ou eu tenho receio de receber. Não, então vamos fazer um benzimento dessa era. Com uma Ai, que visão legal. muito ampla da física quântica, que tudo pode ser de forma quântica também. Então vai ser bem gostoso de fazer. Ai, que legal, que legal. Ansiosa. E fico feliz que tu mostrou em primeira mão aqui também. E o que eu tava falando, não, que eu tava pensando. Eu tenho um curso que também não tá aqui, o meu pequenininho levou para ele a japamala que eu uso, que também, né, a técnica que a gente que eu entrego, é uma das coisas que vai junto com o curso, né? E é legal a pessoa ter uma ferramenta também em algum tipo de tratamento, porque até para nossa mente, né, é legal. A pessoa parece que ela se entrega mais. Uhum. Porque a nossa Sim. mente precisa de algo, né? Então, como é que vai funcionar esse oráculo aí? Tu pode dar umas diquinhas, assim, para as Ah, pessoas ficarem curiosas? as pessoas recebem em casa o oráculo, né? É uma caixinha mesmo, ó, com as cartinhas, né? E as cartinhas, elas têm muitas das cartas têm identificação com as ferramentas do benzimento. Então, é muito o que guia as cartas é uma linguagem extremamente simples, é como se tivesse a avó soprando no nosso Uhum. ouvido, assim, né? E tem Ai, que muitas legal. cartas falando sobre, ó, por exemplo, emocional, se dê um abraço, né? Então, tem cartas de acolhimento, o conexão, ó, é uma carta que tem a arruda. Ai, que legal. É. Então, ele foi todo pensado assim, a gratidão, que é uma coisa desse tempo, né? No tempo delas lá era o obrigado, obrigada, e agora a nossa linguagem é a da gratidão. Intuição, e aí tem a lua. Ó, que linda. Né? Então fala também porque as benzedeiras eram muito conectadas às forças da natureza, à natureza, né? Então ele é uma linguagem ancestral para esse novo tempo, né? Nossa, muito Com legal. o livro que te guia, né? Então assim, para cada carta tem, ó, o texto para Nossa, que guiar a legal. pessoa nesse trajeto de cura dela, né? E o curso ele vai mostrar assim para cada carta também eu vou poder utilizar uma ferramenta e eu posso colocar a carta e trabalhar a ferramenta em cima da carta, né? Com o nome da pessoa, a data de nascimento abaixo dessa carta. Então a carta ela é também este meio de cura, né? Essa abertura Nossa, de portal. É como se na nossa frente, abrisse ali, né? Uma esfera para que a gente pudesse fazer essa alquimia de benzer, né? Em um formato à distância. nossa, eu adoro um oráculo, né? Eu tenho coleção aqui.
E me diz uma coisa, Jaque, como a gente está no meio assim do nosso conhecimento das ervas, o que que as ervas auxiliam no benzimento? Tipo assim, a escolha da erva, isso aí é uma coisa legal, assim, que muitas pessoas perguntaram até no inbox, né, no direct, quando eu falei da live e tudo, o que que as ervas podem auxiliar? Por exemplo, vou escolher uma arruda, vou escolher um alecrim, o que que a vibração de cada erva pode ajudar no benzimento também. Dentro do benzimento tradicional, as benzedeiras não tinham esse conhecimento específico herbário. Uhum. Né? Isso foi uma coisa que surgiu depois. E aí foi designado para as herveiras. Né? Então, antes das herveiras, vem as benzedeiras. Para as benzedeiras, elas acreditavam que a erva ela servia apenas como varredura de um campo. Mas elas não tinham conhecimento específico de uma arruda serve para limpeza, alecrim é para alegria, né? Guiné, conexão, enfim, elas não tinham este conhecimento herbário. Então, eu aprendi a gostar de Guiné no teu curso. Foi depois do teu curso que eu fui me aprofundar mais no Guiné, porque tu fala que gosta bastante da Guiné e eu peguei também, sabe? Eu fui pesquisar, estudar e hoje a Guiné também é uma das minhas ervas. Eu gosto de várias, né? Minha mesa aqui tá cheia, mas eu gosto muito do Guiné para banho. Guiné, inclusive, é o nome do meu gato. Eu vi a Guiné e Alecrim, né? Eu achei o máximo. Guiné e Alecrim. Até meu marido disse, olha só o nome do gatinho. Então, assim, existiram as benzedeiras e depois das benzedeiras, as herveiras. Isso dentro de um conhecimento histórico, né? Então, antes, lá na tradição, as benzedeiras, para elas, qualquer raminho servia, né? Era apenas para fazer a varredura, né? Ou então para fazer, assim, como se fosse um encanto, né? Benziam com um raminho, assim. Então, tinha umas que pegavam até um raminho de salsa, né? Lá da horta, assim, para fazer o benzimento. Cortavam também o raminho, né? Então, elas não tinham esse conhecimento específico da erva. Depois, surgiram as herveiras. E aí, as herveiras começaram a ter esse olhar mais atento a cada uma das ervas, né? Porque a planta, ela tem um campo vibracional também. E cada uma delas, quando a gente observa o campo vibracional de cada uma das plantas, cada uma delas emite uma onda diferente. Então, tem umas que têm ondas mais para limpeza, outras que entram num campo mais da alegria, outras que são mais atrativas, né? Então, tem umas que trabalham muito com a prosperidade, outras que trazem mais calma, apaziguam mais, né? A alfazema é uma, né? Outras que são mais de atração, a gente trabalha muito no campo do amor, né? Da libido, que é a pitangueira, por exemplo, né? Outras que trabalham mais com detox, desintoxicação, o manjericão é um deles, né? O manjericão é muito transformador, transforma qualquer dor em amor, né? Isso a gente pode usar tanto para banho quanto para escalda-pés ou até para comida, a gente se alimenta de manjericão, né? Então, as herveiras começaram a atuar mais no campo das ervas. Foi aí que começou a surgir, né? As garrafadas das herveiras, né? Quando a gente vai muito... Aqui para a região sul até que a gente não vê muito, mas quando a gente vai para o Nordeste, por exemplo, tem muita garrafada. Eles são das culturas das garrafadas, né? E dos cosméticos também. A gente começou a utilizar, por exemplo, a babosa, né? Que é muito vendida pela indústria cosmética, né? Que é a aloe vera, né? Para hidratação, para o cabelo, para cicatrização, enfim. Mas foi um conhecimento que veio depois das benzedeiras, né? Porque para a benzedeira precisava tudo ser muito prático. Porque assim, é no momento de emergência. Eu não tenho tempo de pensar ou de ter em minha casa aquilo que vai funcionar para aquele momento. Eu preciso de algo que seja emergencial. Então, era algo que estava na horta ou que estava na cozinha. Então, quando a gente for ver quais as ferramentas do benzimento, são coisas que elas encontravam na máquina de costura, né? Botão, agulha, tecido, brasa, algodão, fogo, vela, sabe? E qualquer raminho de erva. Sal grosso, né? Água, o terço ou o rosário. Então, tem que ser tudo que está muito à mão. Se tiver que pensar, para essa doença eu acho que eu vou utilizar um manjericão. Mas e se não tiver um manjericão? Então, assim, a benzedeira, ela é da medicina emergencial. A herveira é aquela produtora dos cosméticos, produtora do creminho, produtora da loção, né?
produtora dos banhos. Então, elas eram as verdadeiras alquimistas. Mas isso surgiu depois dos benzimentos, quando elas começaram a perceber que cada erva, além de ter essa... Porque qualquer erva, ela tem essa função de absorver a energia negativa e varrer do nosso corpo a energia negativa. Cada uma delas tem também uma função específica de acordo com o seu campo vibracional. E tem mais potência, por exemplo, eu lembro da benzedeira, ela fazia com galho de árvore da rua. Eu lembro, batendo as folhinhas, barulhinhos, assim. Era a árvore que tinha na frente, eu não sei qual que é a espécie, mas é a árvore bem comum lá da minha cidade. E teria diferença, assim, no benzimento, se ela pegasse, por exemplo, um manjericão ou então uma arruda para limpeza, né? Ah, tirar olho grande, né? Tem diferença no sistema do benzimento, assim, no resultado que a pessoa vai ter? Dá para ter uma potência a mais? Ou isso é do benzimento dessas etapas que tu falou, que vai ajudar mais na energia da pessoa? Não, se tiver uma arruda, por exemplo, guiné, com toda certeza são plantas que têm um campo vibracional que absorve muito mais a carga densa, né? Tanto é que a arruda, ela absorve tanto que ela exala aquele aroma dela, né? A gente consegue, às vezes, ficar tonto, né? Desse poder da arruda, assim. Então, claro, se fizer com um molho de arruda, né? Vai ter muito mais resultado do que outro galinho, mas não é aquela questão emergencial que elas tinham, né? Elas precisavam resolver. Até porque a arruda, ela é muito sensível também. Então, se a benzedeira, ela atendia muitas pessoas um dia, né? Ou ela tinha que ter um jardim repleto de arruda, ou ela não conseguiria atender tanta gente. Porque a arruda, tu passa numa pessoa, a arruda murcha. E a gente sabe que a arruda, ela é sensível até ao ambiente, né? Assim, se passou um vento, né? Ou no clima como a gente está agora, assim, por exemplo, no frio, a benzedeira morava numa casa, deixar na horta, a arruda, ela é sensível a isso também. Então, esse mito de que toda benzedeira benze com arruda, olha, por exemplo, a minha avó que atendia, sei lá, 30 pessoas por dia, teria como. Tinha que ter muita arruda em casa, né? Então, isso não era tão possível de fazer, porque a arruda é extremamente sensível. Eu lembro dessa benzedeira que eu ia, tinha uma... Agora me veio a imagem, olha, eu devia ter uns 3 anos, 4 também, me veio a imagem daquela montanha num canto, assim, de galhos, porque de tantas pessoas que ela atendia, ia caindo as folhas, né? Então ia tudo o restinho lá e aí ela pegava mais. E realmente, imagina ter uma quantidade diária, né, de arruda ou de alecrim, enfim, seria bastante mesmo. Mas o que eu ia Mas com perguntar toda agora? certeza, se nós formos fazer, por exemplo, um banho de arruda, ele é extremamente potente. O que a gente não pode esquecer é que quando a gente faz um banho de uma erva tão forte assim, a gente acaba limpando todo o nosso campo. A gente limpa e ele fica neutro, próprio para qualquer carga que passe por nós. Então, eu tomei um banho extremamente poderoso como o da arruda. Se eu sair na rua e me conectar com uma pessoa negativa, eu acabo absorvendo toda a energia de volta para mim. Então, é extremamente fundamental que depois de um banho tão poderoso quanto a arruda, guiné, um banho de limpeza, um banho de sal grosso, o anil, que no dia seguinte eu tome um banho doce para potencializar o meu campo de novo, né? Então, um banho doce, pétala de rosa, mel, açúcar, cravo, canela, cardamomo, louro, né? São ingredientes aí, né? Produtos que potencializam o campo de uma forma positiva. Eu não sabia disso. Quando eu trabalhava com eventos, eu morava em Florianópolis, eu fazia propaganda para marca de cigarro, olha só. E aí ia nas baladas, olha a carga, né, desse lugar. Aí eu tomava banho de sal grosso. Eu ficava 2 dias sem energia, eu não sabia o porquê. Tipo, eu só tomava banho de sal grosso. E pensava, nossa, agora limpou tudo. Limpava realmente, quase saía a alma ali junto, né? Eu ficava, assim, vegetando. E eu achava que era assim, é por causa do trabalho. Mas não, né? Realmente tirou. E eu não sabia que precisava repor. Então, dava ali uns 2, 3 dias, eu começava a me reanimar. Mas não dava aquela carga boa, positiva das plantas, né? Então é muito legal a gente poder usar o poder das plantas também para nos auxiliar nas energias. E desde que eu comecei a usar, a minha energia tem melhorado muito.
Então, assim, é uma coisa que a gente, além do conhecimento, tem que colocar em prática, porque nos ajuda muito, né? Sim, com toda certeza. Minha casa sempre tem, né? Um banhinho. E com o meu pequeno também, né? Desde que ele nasceu. Eu me lembro, assim, os meus dois aqui, né? Porque eu tenho um de 17 e o outro que tem 5 aninhos, né? Então eles tomavam banho naqueles ofurô, assim, né? Que a gente compra ofurô de criança, assim, né? Fica O sentadinho. Ian toma banho ainda, porque ele tem 2 aninhos e 8, né? Então ele Aham. tem o ofurô que até os 4 anos ele senta ali. E eu preparava aqueles saquinhos de organza. Eu Uhum, colocava camomila e macela dentro do saquinho de uhum. organza e colocava lá no fundo do ofurô, né? Ou então, de vez em quando, colocava também uns galinhos de alfazema, né? Umas pétalas de rosa branca. Então, isso deixava, né? Eles saíam já caindo de soninho. Então, é muito bom, já desde pequenininho, colocar eles em conexão com a natureza, porque nós todos somos natureza, né? E a gente só encontra o nosso propósito de vida quando nós nos alinharmos de novo ao que é sagrado, ao que é divino, entendermos que cada um de nós é uma partícula da fonte da criação. Então, quando a gente se alinha à natureza, nós compreendemos, primeiro, que somos abundantes, prósperos, porque a natureza é próspera. E a gente consegue perceber que a natureza tem recursos para a nossa saúde e nosso bem-estar. E que é na natureza que a gente consegue a conexão com o sagrado. Nossa, eu falo muito isso também, exatamente. A gente se conectar com a nossa centelha divina, né? E quando a gente se conecta, é tão boa essa sensação, né? Saber que a gente faz parte do todo, assim, nossa, quando eu comecei a praticar, eu sempre falo, demorou 1 ano e meio para mim ter a energia que eu tenho hoje, para mim estar sempre nessa energia de gratidão e sentir aquilo, sabe? É uma coisa que dá vontade assim de colocar para fora, de tanta conexão e de agradecer por tudo e de saber que eu faço parte do todo, de me emocionar mesmo, sabe? Eu olhar para o céu e dar vontade de chorar, assim, porque eu sei que eu tô conectada. E com a natureza, com tudo. Então, é legal, a gente precisa praticar, a gente precisa ter esse conhecimento e usar muito. Nossa, as ervas são maravilhosas. Eu, assim, amo demais a natureza, amo muito, muito, muito. E a gente precisa se conectar. Isso aí Sim. de um jeito ou de outro, uma hora ou outra, se a gente quer buscar essa abundância, né? Muitas pessoas querem, como é que eu consigo dinheiro? É a energia, é teu estado de ser. É quando tu se transforma, a abundância vem, porque o universo é abundante. A gente é um ser abundante lá dentro, a nossa essência é abundante. A gente é perfeito de saúde, de tudo, e a gente começa a ver que não fica mais doente, que a nossa energia está sempre boa. Então, assim, eu vivia com infecção urinária. Nossa, infecção urinária, gripe, tudo, tudo. Então eu vejo a vibração, né? Depois eu lembro que a gente falava, nossa, tem que voltar para a fábrica, porque eu só ficava doente. E isso era a minha vibração. Então, quando a gente se conecta com o nosso poder, né, interior, a gente sabe que a gente tem tudo, tudo que a gente quiser. A gente estando conectada, tudo vem até nós. E é simples, mas ao mesmo tempo não é. É buscar essa conexão. É tudo aqui dentro, tá tudo aqui dentro. O pessoal busca lá fora. É aqui dentro. É o conhecimento, é colocar em prática. E exatamente, ser para ter. A gente começa a mudar, né? Quem a gente é e se conectar lá dentro. E a gente começa a ter, as coisas começam a aparecer. Então é muito legal. A gente E eu começa a ia te falar, entender que tudo é uma orquestra, né? Então, assim, exatamente. tudo está perfeitamente em ordem, né? Lamentavelmente, algumas pessoas viram apenas a parte ruim da pandemia. É claro que eu compreendo que é extremamente difícil, foram muitas mortes, é algo que impacta a nossa geração, né? Mas se a gente parar para pensar que nós não somos os únicos aqui. E quando nós fomos obrigados a ficar dentro de casa, se a gente olhar pela janela, a natureza está se reformulando, respirando. Se a gente for pensar, se a gente for olhar todos os dias, o céu está mais azul. As árvores estão mais bonitas, os pássaros estão cantando mais livremente, né? E durante quanto tempo o ser humano tentou acabar com tudo isso? Então, foi pedido apenas para nós ficarmos em casa, porque tudo isso precisa se regenerar, porque tudo isso também faz parte de nós.
Porque sem a natureza nós não somos o que nós somos. A gente só respira porque existe natureza. Nós só estamos aqui porque existe natureza, porque nós somos parte disso tudo. Então foi pedido apenas um tempo para que daqui a pouco a gente possa sair de novo e voltar a respirar de novo. Um ar muito mais puro. Sermos muito mais felizes e mais gratos. Então, essa é a parte positiva de uma pandemia. É poder observar agora e principalmente compreender que nós somos uma orquestra, que a gente consegue ser extremamente feliz, abundante e saudável, colocando a mão aqui no peito e sentindo que tudo está em pleno funcionamento. E que é apenas disso que a gente precisa. Porque quando a viagem começa a ser interior, dinheiro, bens materiais, o ter é apenas uma consequência quando a gente se conecta. E tudo vem. Eu vejo nos teus stories que tu coloca a hashtag Eu Me Amo. E isso aí é uma das coisas que, assim, para tudo, né? As pessoas, elas precisam trabalhar esse amor por elas mesmas, né? Para tudo. Buscar o processo de autoconhecimento, é se amar, é se olhar no espelho e falar todo dia como eu sou linda e maravilhosa, é gostar daquilo que vê, independente de como. Eu posso me olhar no espelho e olhar meus defeitos, né? Eu posso me olhar no espelho e olhar as minhas qualidades. E assim é a vida, é com tudo, assim como a parte da pandemia também. Se eu ver lá no início, nossa, o que transformou a minha vida, o que mudou, o quanto eu fui mais disciplinada, o ano e meio que eu falo que eu mudei para ser o que eu tô hoje, foi desde o início da pandemia. Comecei a fazer cursos, comecei a praticar, comecei a fazer tudo que eu enrolava para não fazer antes. E eu já não saía de casa, né? Porque o filho pequeno e tal, eu já trabalhava na minha casa, mas eu comecei a ter mais disciplina. Eu comecei a colocar tudo em prática. E eu me transformei. Então, assim, é a gente pegar e olhar tudo de uma maneira diferente. Porque não adianta a gente ficar vibrando no negativo, olhando e se lamentando para aquilo que está acontecendo, porque o mundo, ele é formado, né, por uma egrégora de forma pensamento gigante, e a gente só vai ajudar as pessoas e o nosso planeta e o mundo vibrando amor. Então, quanto mais a gente trabalha o nosso interno, envia isso para o universo, mais a gente está ajudando as pessoas. Então, as pessoas falam, mas tu nem olha notícia. Eu olho notícia, mas eu não fico vibrando aquele medo, porque isso aí eu vou estar só aumentando essa energia ruim, né? E fazendo com que a coisa... E não constrói nada, né? Exatamente. Não constrói nada. Eu sempre digo que existe uma diferença entre trauma e drama. Né? E o que faz a gente ser aquilo que a gente é, o que torna os nossos dias difíceis, é o drama. Porque trauma, todos nós passamos por algum. Eu tenho certeza que todas as pessoas passaram por um trauma quando ouviram, olha, vocês vão ficar em isolamento porque uma pandemia está, né, se alastrando pelo mundo. Todo mundo teve esse trauma. Mas a diferença é, você dramatizou ou você ressignificou a sua vida? Você adaptou a sua vida? É isso que faz com que você seja o que você é hoje. Então, trauma, ok. Eu também tive, né? Em março eu tava com hotel pago, eu tava com viagem paga para a Europa. Eu ia fazer minha tour dos meus livros na Espanha e em Portugal. Com tudo pago. É um investimento altíssimo para ir, né? Ia lançar o meu segundo livro lá. Então, tava tudo pronto. 5 dias antes me ligaram de lá dizendo, não venha. Não venha porque nós acabamos de entrar na pandemia, está tudo isolado, o aeroporto está fechado. Para mim foi opa! Mas este trauma, né? Ele pode durar um dia, 2 dias, uma semana. Se eu transformar o trauma em drama, ele pode durar a minha vida inteira. Mas eu não transformo em drama. Às vezes um problema que a gente tem na vida, ele é um problema porque de um segundo a gente fica perpetuando esse segundo. E aí a gente fica vibrando só na negatividade e, claro, atraindo cada vez mais situações negativas. Então, assim, ok, não posso ir para a Europa, não vou conseguir meu dinheiro de volta agora, mas eu estou viva, eu estou aqui na minha terra, dentro da minha casa. Vou fazer um curso novo, vou escrever um outro livro, vou fazer live, vou, né? E seguir a minha vida. É não dramatizar o trauma. E aí, não dramatizando, esse trauma acaba sendo ressignificado por nós. E isso é um ensinamento para tudo que acontece na nossa vida.
Eu passei por um luto agora em dezembro, né? Do meu marido. Então, assim, traumatiza, traumatiza. No dia que ele foi para o hospital, eu digo, opa! Mas não dramatizar. Olha, honrei a vida dele, tá tudo certo, eu acredito muito nas leis do universo, tudo tem um propósito, o nosso propósito findou, ponto final. Uma semana depois eu tava dando os meus cursos de novo online. Eu tava dando palestra, tava dando entrevista, me mudei de casa, sabe? Por quê? Porque não adianta eu ficar perpetuando, dramatizando uma história que eu não vou conseguir mais voltar no tempo. Eu não consigo mais voltar lá para março de 2020 e ir fazer a minha tour na Europa. Não existe mais isso. Eu não consigo mais voltar no tempo lá em dezembro e viver uma vida de novo com meu ex-marido. Isso não existe mais. A minha vida é o que eu faço do agora para frente. E aí sim, a minha vida lá para frente, se eu quiser ter os meus sonhos, né, é com aquilo que eu estou construindo no dia de hoje. É o que muitas pessoas não entendem, né? Traumas, exatamente. Todo mundo, eu acredito, que passou algum, porque a gente está aqui para evoluir, né? Então, a nossa vida não é só um mar de rosas. Vão acontecer diversas situações desafiadoras para saber se a gente está pronto para ir para a próxima etapa ou não, né? E é bem isso. Então, assim, é por isso que vem a depressão. Muita gente fica focando naquilo que aconteceu no passado e automaticamente a gente está... Porque estudando mais a mente, a gente vê que, tu sabe, que para nossa mente, se a gente está lembrando do passado, é como se a gente estivesse vivendo agora, a mesma coisa. Uhum. Então, usando a lei da atração, né, a física quântica, sabemos que a nossa vibração que a gente está emitindo é como se a gente estivesse vivendo aquilo de novo. E a gente vai atrair mais situações para a gente passar por situações que vão deixar a gente com essa mesma vibração. E é um ciclo vicioso que não termina nunca. Por isso que tem gente que vive naquele looping eterno de acontecimentos ruins, porque acaba focando naquilo que não quer, né? Só que às vezes elas não estão espertas, elas não sabem, né, que a gente precisa mudar o foco, né? Muda a direção. Eu não quero mais andar para aquele lado da vida, eu vou mudar a direção. Quando começou a pandemia, eu entrei num desespero. Eu e meu marido, a gente ficava só assistindo as notícias, sabe? Aquelas coisas horríveis que estava dando no início. E eu baixei tanto a vibração, a minha vibração, que eu peguei a gente pegou uma gripe. Não sei se era Covid ou não era, mas eu fiquei muito mal. Mal assim que fazia... Nossa, eu nem sei a última vez que eu fiquei mal, como eu fiquei daquele jeito. Ele também, febre, e a gente nunca fica assim. Então, assim, foi naquele momento a gente falou, ou a gente muda, né, e não vai focar nisso aí, ou a gente continua nessa. E aí a gente cortou, parou de olhar as notícias, não que para de acompanhar, mas parou de focar naquilo ali. A gente focou em outras coisas, no trabalho, nas nossas coisas, né, aqui em casa, porque a gente escolhe. Eu postei até hoje isso na mensagem do dia. É a nossa escolha. A gente escolhe aonde a gente vai focar. É uma escolha nossa. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, né? No início, principalmente, porque depois acostuma, né? A nossa mente, ela vai no automático. Mas no início a gente tem que prestar muita atenção. Eu cortei TV, eu cortei várias coisas que baixavam minha vibração. Novela já faz acho, uns 6 anos que eu não assisto. Então, assim, é cortar as coisas que vão nos ajudar a focar naquilo que a gente quer. E isso aí muda tudo, né? É a direção de onde a gente vai ir. A gente escolhe. A gente tá aqui, a gente escolhe. Eu digo, Débora, hoje que é o maior investimento da vida. Eu acho que tu também trabalha como treinadora mental, né? Eu trabalho como treinadora mental. Então, quando as pessoas me dizem assim, Jaqueline, qual é o maior investimento para a vida? Eu digo gerenciar a mente e gerenciar as emoções. Ai, mas pois é, eu não tenho dinheiro para fazer uma mentoria, eu não tenho dinheiro para fazer um acompanhamento. Mas é o maior investimento. Então, antes de comprar o seu celular novo, antes de comprar uma roupa nova, antes de querer trocar seu carro, invista nas suas emoções e na sua mente. Aí depois você vai ver que o carro vem, a casa vem, a maquiagem vem. Exatamente! Né? O pessoal não entende isso. A gente precisa se alinhar, a gente precisa treinar a mente. Eu, assim, durante 1 ano e meio, desde que iniciou a pandemia, eu gastei tanto em curso
em mentoria, em livros, chegava caixas de livros, eu sou viciada em livro, assim. E assim, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu gosto de ler, tipo, 3, 4, 5 páginas de cada antes de dormir. E eu consigo, tem gente que não consegue. Meu marido diz que ele não consegue, ele gosta de focar em um. Eu gosto, eu enjoo, então eu gosto de vários ao mesmo tempo. E eu gastei tanto nisso que eu poderia estar comprando várias coisas, sabe? Tipo, não vou gastar com isso, eu vou gastar com outra coisa. São prioridades. O que que eu quero? Eu quero me mudar. Então, Uhum. hoje, 1 ano e meio depois, eu tô dando o luxo de arrumar casa, sabe? Comprar as coisas para casa. Então, a gente tá mudando. Eu tô comprando umas coisas para mim. Só que prioridades primeiro. Eu sempre vou priorizar o meu conhecimento, porque isso muda a minha vida. Isso mudou a minha vida. E o resto vem depois. Todo o resto vem depois. Assim, nossa, se as pessoas soubessem isso, né, de quanto a gente tem que priorizar o nosso conhecimento, a nossa mente, cuidar os pensamentos, parece chato, né? Eu sempre falo, no início, eu desistia, eu ficava 1 semana tentando controlar e desistia. E depois se torna mais fácil, né? Hoje é mais fácil. Hoje o dia que eu tô ruim, ou então eu fico com raiva, a gente sabe voltar logo, né? A gente Sim. sabe como desfocar e é mais fácil. Mas Gerenciar precisou. as emoções, porque a gente sabe que vai ter desafios, né? Ai, Jaqueline, mas a Exatamente. tua vida é tão boa hoje, não vai ter mais desafio? Claro que vai ter, né? Não vai chegar um momento lá que eu vou daqui a pouco perder um familiar meu, ou alguma coisa vai estragar, ou eu vou perder dinheiro. Claro que vai, gente. A vida, ela é de altos e baixos. Mas hoje, depois, né, de muitos anos, eu consigo, quando acontece um desafio como esse, eu sei o que fazer. Tanto é que eu falo para vocês, né? Assim, há 4 anos eu perdi meu pai e 1 semana depois eu estava trabalhando. Eu estava em São Paulo dando curso, né? Em dezembro eu perdi meu marido, 1 semana depois eu estava trabalhando, porque gerenciando as emoções. E não é trabalhando assim em depressão, trabalhando por causa do dinheiro, não, trabalhando por amor, trabalhando gostando, trabalhando 100% presente naquilo. Por quê? Porque consigo gerenciar a minha mente e as minhas emoções. Consigo compreender os finais de ciclo, né? Todos nós aqui, a vida nada mais é do que uma preparação para morrer. Então, o pai desencarnou, né? Marido desencarnou, daqui a pouco um outro familiar pode desencarnar também. São ciclos naturais e a gente precisa compreender isso. E eu consegui compreender e assimilar isso, né? Gerenciando a mente, gerenciando as emoções. Então, para mim, é o maior investimento que se pode ter. Exatamente. Nossa, por mim eu ficava conversando aqui mais um tempão. Mas tu também tem pequenininhos aí, o meu Tenho. tá trancado no quarto com o meu filho mais velho também. Mas a gente combina mais uma live um dia desses, até para falar sobre o que a gente está falando agora, que o pessoal gosta bastante. E eu gosto também. Isso é uma coisa que, como eu estudei bastante, tu também, é legal a gente estar passando esse conhecimento adiante para as pessoas, para elas também colocarem em prática, porque está tudo na decisão de querer mudar, né? Na Com decisão de certeza. não querer mais essa realidade. Muitas pessoas estão vivendo realidade que não querem, atraindo coisa que não querem, e está tudo na nossa decisão, poder da decisão de mudar. E, nossa, maravilhoso. A última Gratidão, pergunta querida. das pessoas, de uma pessoa que perguntou se precisa cobrar o benzimento, que ela ouviu dizer que não. Então, isso aí, que tu tem para dizer sobre isso, sobre o cobrar? Então, o que que acontece, né? Todo mundo já teve uma bisavó, uma tataravó, uma mãe que dizia assim: "Ai, eu queria tanto ter meu dinheirinho para fazer as minhas coisinhas". Todo mundo já teve, né? Dentro da história dos benzimentos, sempre houve troca. Só que lá nas nossas ancestrais, a troca era por sal, né? Porque o sal conservava alimentos, né? Tanto é que deu origem à palavra salário. Então, é pagamento, né? Só que hoje a nossa moeda de troca é outra. A nossa moeda de troca hoje é o real. Só que como elas foram muito amedrontadas e ameaçadas, porque a gente sabe que houve um momento da história, né, da posse do patriarcado, e o patriarcado era o quê? A mulher trabalha, mas ela não ganha. A mulher trabalha, mas ela não pode ter liberdade nem autonomia. Ou a mulher não pode trabalhar. Isso é apenas um serviço que ela faz, ela presta, né, para alguma coisa. Né? Começaram a amedrontar as benzedeiras com: olha, tu não pode cobrar, senão tu vai perder teu dom. Olha, tu não pode cobrar, que é pecado.
Olha, tu não pode cobrar porque Deus vai te punir. E aí criou-se essa imagem de Deus como um ser punitivo. E Deus não é punitivo, porque dinheiro é simplesmente uma energia. Né? O que fazem com o dinheiro é que dá o significado, é que dá a simbologia, né? A pessoa que é ruim com dinheiro, ela fica pior. A pessoa que é boa com dinheiro, ela fica melhor. Então, se a gente for pensar que tudo era trocado, mas antes era tambo de leite, vaca, galinha, tecido, né? Erva, enfim. Hoje a gente pode substituir pela nossa moeda de troca, que é o real. E muito melhor ainda, que a era já não é mais do patriarcado. A era é da mulher empoderada e livre. Então a gente pode fazer aquilo que a gente quiser. Nada mais é do que uma crença histórica, né? Que foi passada de geração em geração e muitas pessoas acreditam e não sabem nem o porquê, né? Então tá explicado. Bom, Jaque, gratidão por compartilhar esse conhecimento. Amei conversar contigo. Querida. É como se fosse realmente uma ligação, né? Um FaceTime aqui que a gente tá conversando e é muito legal, muito legal. Amei conversar contigo. Vamos marcar novamente um dia desses uma live para a gente falar mais. E Vamos. Muito obrigado por essa troca Eu que maravilhosa. agradeço. Eu que agradeço, querida. Muita luz para ti, muita prosperidade, muito amor, muita transformação, muitas bênçãos, né? Gratidão para ti e tua E família pro teu também. público também. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Uma honra, uma felicidade ter ficado com vocês por aqui nessa noite de hoje. Gratidão, gente, por todo mundo aqui também. Vou deixar gravado aqui no feed. Então, quem quiser assiste de novo. Uma coisa que eu sempre faço é assistir várias lives, vídeos, mais de uma vez. Porque assim a gente aprende, né? Então, assistam de novo, compartilhem com as pessoas queridas para elas aprenderem também. Beijo, gente, gratidão. E um ótimo final de sábado aí para todo mundo. Ótimo final de semana. Beijo. Beijo. Tchau.